Na próxima quarta-feira é o aniversário de 40 anos da morte do cantor Elvis Presley. Apesar de todo esse tempo, ainda há quem acredite naquela frase usada quase sempre em tom de brincadeira: Elvis não morreu. Não morreu. Uma foto recente é o novo pretexto para muitos fãs manterem a esperança de que o rei do rock esteja apenas aposentado e escondido por aí. Já faz 40 anos que o rock perdeu sua majestade. Mas quando o assunto é Elvis Presley, fica difícil não lembrar de uma frase que virou uma espécie de bordão. Elvis não morreu. Elvis Presley não morreu. Não morreu. Isso não é só uma forma de dizer que a música do rei do rock continua a encantar gerações. Para alguns súditos, Elvis ainda segue com suas andanças por aí. O rei do rock morreu no dia 16 de agosto de 1977, pelo menos oficialmente. Já tem quase 40 anos isso. E desde então, os maiores fãs do Elvis se reúnem para tentar provar que ele continua mais vivo do que nunca. E olha que as teorias são convincentes, viu? O Jair tem 55 anos e é fã incondicional de Elvis. Para ele, a notícia da morte não passou de um plano do rei do rock. Chega um tempo que tem que parar. Como, não só ele, como qualquer outra pessoa, tem que dar um basta e também curtir um pouco a vida. No começo deste ano, a teoria de que Elvis está vivo voltou a ganhar força entre os fãs por causa desta foto. Barbudo aí seria o próprio Elvis, um homem alto de cabelos brancos, usando boné e óculos escuros. O cantor teria completado 82 anos em janeiro e aproveitado a data para visitar a casa onde morou quando era jovem, a mansão Graceland, nos Estados Unidos, que hoje funciona como um museu. O suposto Elvis aparece na frente de 3 seguranças particulares. E segundo os fãs que estavam por lá, ninguém podia chegar perto dele. A teoria da conspiração diz que seria medo de ser reconhecido, claro. Deve ter visto um sósia dele, né? Muito parecida, então as pessoas acham isso daí. Pois é, mas o mesmo homem já foi visto em outras situações suspeitas. Este vídeo foi gravado em junho do ano passado e mostra o mesmo senhor novamente no jardim de Graceland. O que deixou muita gente intrigada foi esse movimento que o homem faz com a mão esquerda ao se aproximar da câmera. Sabe esse V que ele faz com os dedos, como se estivesse coçando o rosto? Para os fãs, seria uma espécie de código, uma maneira subliminar que Elvis encontrou para dizer: sim, sou eu mesmo. E a lista de teorias para explicar como o cantor fez para forjar a própria morte é longa. A primeira é a de que o corpo dentro do caixão não era o de Elvis. Ou melhor, não era nem um corpo, seria um boneco de cera. E o caixão teria um sistema de refrigeração para não deixar a cera derreter. Márcio Aguiar também é fã de carteirinha do Elvis. Aliás, a decoração da casa não deixa dúvidas. Para ele, a foto do caixão é mesmo bem estranha. Márcio acredita que Elvis não morreu, pelo menos não naquela época. O Elvis, quando ele morreu, ele já estava atingindo a faixa de 120 e tantos quilos, 121, 122. E a foto do caixão está desse tamanhozinho, não tem como. É uma coisa de olhar, é uma coisa ótica. Algumas testemunhas afirmam ter visto um helicóptero pousar na mansão de Elvis no dia da morte. O cantor teria embarcado na aeronave para fugir. Há quem diga que Elvis foi morar em Buenos Aires, na Argentina. O boato ganhou mais força quando uma foto de um milionário chamado John Smith foi divulgada por lá. E olhando assim,
Dá bem para confundir os dois. O atestado de óbito também levanta suspeitas. Além de incompleto, o nome está escrito de forma errada. Elvis Aaron Presley. O correto seria Aaron, com 2 As. E o seguro de vida do cantor teria sido sacado em dinheiro vivo. Desde 1977, muita gente afirma de pés juntos ter visto Elvis por aí. 1 ano após a morte, um fã fotografou uma porta da mansão Graceland. Ao aproximar a imagem, um homem muito parecido com Elvis aparece sentado. Em 1984, um homem que seria Elvis apareceu numa foto ao lado do pugilista e amigo Muhammad Ali. Montagem ou não, lá veio mais uma suposta prova de que o rei do rock estaria vivo. Ele também teria feito uma participação especial no filme Esqueceram de Mim, de 1990. Outra suposta aparição teria acontecido em 2009, na posse do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Lá estava mais um Elvis Presley. Tem tanta teoria por aí, ele pode estar em outro planeta. Elvis não morreu? Foi abduzido. Acho que a vontade de rever a pessoa faz com que a gente tenha alucinações. É igual a história do Michael Jackson. Falam que o Michael Jackson tá vivo. É mentira. Denis Mandarino é produtor musical e um grande fã de Elvis. Mas para ele, tudo isso não passa de muita, mas muita criatividade. São apenas teorias da conspiração. Elas sempre aparecem, principalmente com personagens que foram muito impactantes. São teorias que não veem mais a pessoa, veem o Elvis enquanto marca. Se o rei do rock está mesmo vivo, como dizem alguns fãs, por que teria desistido da música assim, de repente? Aí surge mais uma teoria. Elvis saiu de cena numa época em que a carreira começava a dar sinais de que não ia bem. Assim, com o apoio do Serviço Secreto Americano, ele teria forjado a própria morte em troca de informações sigilosas do meio artístico. A recompensa seria a vida tranquila do anonimato. O que o Elvis está fazendo agora, 2017? Há todos os boatos que o Elvis esteja fazendo cover dele próprio e que o Elvis já foi até Papai Noel, né? Há de tudo. Ah, imagina, meu. Qual a pessoa que queria sair de cena morrendo? Ninguém, né? O especialista concorda que essa história é bem duvidosa. O Elvis, mesmo inchado dos remédios, ele estava bem debilitado fisicamente. Ele, quando fazia os shows, as pessoas eram levadas ao delírio, as pessoas choravam vendo Elvis Presley. A qualidade musical permaneceu a mesma. Embora seja pouco detalhado, o laudo da autópsia afirma que Elvis foi vítima de um colapso associado a um problema cardíaco. O corpo dele foi encontrado no banheiro da mansão pela namorada da época. E quem comprovou o que uma legião de fãs tenta negar foi um brasileiro. Raul Lamin é médico patologista. Morava nos Estados Unidos no dia em que tudo aconteceu. A secretária havia me informado que eu teria que fazer uma necrópsia ali de imediato e me falou que o Elvis estava lá para ser necropsiado. A princípio eu levei aquilo na brincadeira, ainda brinquei com ela, falei assim, Evelyn, eu tenho muito mais coisa para fazer do que brincar. Mas ela falou assim, não, isso é sério. Raul participou da autópsia do corpo de Elvis Presley e garante, o rei do rock morreu mesmo. Havia alguns sinais, né, de asfixia, né? Reflete um grau de sofrimento respiratório, né? Que é essa tonalidade mais azulada que o corpo adquire da cintura para cima, a boca entreaberta. Apesar de tantas comprovações, alguns fãs não desistem.
Não morreu e não se fala mais nisso. Não morreu e não se fala, já Elvis. O Elvis não morreu, já Elvis. E os admiradores prometem ser bem compreensíveis, digamos assim. Não precisa fazer mais show, não. A gente entende que ele precisa também descansar. Chegou o tempo dele. Um site estrangeiro fez uma brincadeira. Com um programa de computador, o rosto de Elvis foi envelhecido. Veja o resultado. Esta seria a aparência dele com cerca de 80 anos. Com a ajuda da tecnologia, nossa produção montou outra imagem. Colocamos uma barba no Elvis envelhecido para ver se ele ficaria parecido com o homem que visitou Graceland. E aí, o que você acha? Dizem que tem 7 pessoas parecidas com cada ser humano, então pode ser que esse seja um deles. Você encontra com ele, então, na rua? Qual que é a sua reação? Então, eu fico mais pensando qual seria a dele, né? Ele ia falar pra mim assim, o Elvis não morreu, apenas encolheu, né? Porque ele é muito maior do que eu, né? Love me tender, love me true. Vivo ou morto? Elvis Presley sempre foi uma máquina de vender discos. Mesmo 40 anos depois da morte, ele continua sendo o artista solo com o maior número de discos comercializados no mundo todo. São mais de 600 milhões de cópias até hoje. Uma obra que certamente tem vida longa. Acho que ele está vivo dentro de todos nós.